Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? Bom, eu quero compartilhar uma meditação com vocês, porque quando nós estamos passando por dificuldades, momentos de guerra, de luta, a nossa tendência é sempre, muitas vezes, ou pelo menos na maioria das vezes, só pensar no pior, pensar que nós não conseguiremos vencer. A gente tem a tendência de só nos lembrarmos das coisas ruins que se passaram conosco, que muitas vezes naquele momento só vai nos prejudicar. E nós temos que compreender aquilo que Deus é e como que Deus age em nossas vidas. Eu tenho falado muito nesses últimos dias sobre Josué. E tem um texto que me chamou a atenção, que está lá em Josué capítulo 4, verso 11, que diz assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolhe 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhe 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com você para o local onde forem passar a noite. O que Deus quis mostrar para eles? Com aquelas 12 pedras, eles construiriam um altar. E ali eles estariam diante da muralha de Jericó. Então o que acontece? Eles tinham acabado de vencer uma barreira, de passar um obstáculo, atravessar o Jordão, mas agora eles teriam que transpor uma outra barreira, que seria a muralha de Jericó. Então muitas vezes nós temos a tendência de nos esquecermos daquilo que se passou conosco e não enxergar o poder de Deus diante da dificuldade e do desafio que está diante de nós. Então o que Deus estava trabalhando ali com eles era a fé deles, era a memória. Porque muitas vezes Satanás ele vai tentar nos dizer que nós não vamos conseguir, que nós não vamos vencer, que nós não somos capazes. Satanás sabia que aquelas muralhas iriam ruir, mas ele estava tentando de todas as formas trabalhar na mente do povo de hebreu para que eles compreendessem, entendessem e tivessem a incredulidade, imaginando que não poderia transpor aquela muralha. Afinal, até então era uma muralha intransponível. Então, o que Deus fez foi trabalhar na mente deles para que eles reforçassem a capacidade de fé da vida deles. Ou seja, baseado naquilo que eles já tinham passado, naquilo que eles já tinham conquistado. E veja o que Josué fala mais para frente. No versos 21 ao 23, ele diz assim: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivesse atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Ou seja, lembrem-se. O recado de Deus era esse: lembrem-se. Não ouça a voz do inimigo, não ouça a voz das pessoas, não ouça as vozes contrárias à sua vida. Nós temos que nos fixarmos nas promessas de Deus e naquilo que Deus já fez em nós. O recado claro de Deus, usando a vida de Josué, era: lembrem-se. E esse recado ele iria ecoar para as futuras gerações, para que quando eles tivessem a noção, eles se lembrariam daquilo que Deus já tinha feito nas gerações passadas. Então o recado de Deus é: lembrem-se. Então, isso vale uma historinha de um pastor que estava levando sua filha numa manhã qualquer para a escola, no seu carro, e a sua filha, usada por Deus talvez, percebeu que ele estava um pouco ansioso e disse: pai, por que você está ansioso? Você está quieto hoje? Ele falou assim: não, eu só estou um pouco preocupado. Preocupado com o quê, pai? Porque eu tenho que entregar um livro e não sei se eu vou conseguir entregar no prazo. E a menininha, a filha dele, perguntou: mas pai, o senhor já não escreveu outros livros anteriormente? Ele falou: sim. Quantos livros? Ele falou: 15 livros. Ela falou: então, o senhor perdeu o prazo em algum deles? Ele falou: não. Ele falou: pois é. Ela falou: pois é. Durante 15 vezes Deus te ajudou. Será que Deus não vai te ajudar novamente?
e ali ele ficou em paz. E é exatamente isso. Isso me faz lembrar uma frase que é muito marcante no filme Os 300, quando Leônidas percebe que não terá como sobreviver diante daquela guerra e tentando de todas as formas parar as Xerxes naquele estreito. E um dos personagens que tem o olho vazado, ele pede para que volte, porque ele estava ali impossibilitado de continuar guerreando. E ele diz assim: o que eu direi para o povo? E o recado claro de Leônidas foi: diga ao povo que lembrem-se de nós. Ou seja, se nós, com 300 homens, conseguimos barrar todo esse complexo de exército de Xerxes, eles, com todo o exército que nós somos, nós conseguiremos vencer. E aí tem a parte final do filme que vocês já devem ter assistido. Então, o recado para nós, o recado para a minha vida e recado para a sua vida, independentemente das circunstâncias e do momento difícil que você está vivendo, lembrem-se. Lembrem-se do que Deus já fez na sua vida. Lembrem-se como Deus já cuidou de você. Lembre-se o quão grande Deus ele se manifestou na tua história. Lembre-se dos livramentos, lembrem-se das vitórias, lembrem-se das conquistas, lembre-se dos milagres, lembrem-se das curas, lembrem-se do agir de Deus, pois esse era o recado de Deus que ele usou a vida de Josué para trazer para o povo. Nós sempre, como diz o texto, é de glória em glória, de fé em fé, é desafio em desafio. Muitos de nós deixamos o Jordão para trás e talvez estejamos diante da muralha de Jericó. Mas, assim, o mesmo Deus que abriu o mar, é o mesmo Deus que abriu o rio Jordão, é o mesmo Deus que tem poder para derrubar a muralha. Satanás vai tentar te confundir e dizer que você não pode, mas lembre-se daquilo que Deus já fez e lembre-se de ouvir a voz de Deus. Pense nisso, Deus abençoe você.